Pode. Boa noite a todos. Tudo calmo? Calmo de verdade? Tá calmo? Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, calma. O ambiente está calmo te esperando. Calma. Jesus disse para Simão Pedro: você me ama? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Parece que as palavras de Jesus estão mais atuais do que nunca. Apacentar, cuidar e proteger. Apacentar, cuidar e proteger. Cuidar como uma mãe e proteger como um pai. Calma. Ninguém vai virar anjo nessa encarnação. Acalma teu coração. Jesus está dizendo para nós: desde quantos anos? Para seguirmos o roteiro que Ele traçou. E essa música, que eu não sei nem de quem que é, fala isso. E está bem apropriada para os dias de hoje, a música. E Jesus traçou esse roteiro para nós, para que Ele, segundo outras doutrinas, nos salve, o Salvador. Então Ele deu para nós muitas lições. E hoje, à noite, nós vamos refletir sobre qual o caminho para o reino dos céus. Qual o caminho do reino prometido por Jesus? Qual é esse caminho? É essa a reflexão da noite. E nós, bons espíritas que somos, poderíamos falar: Daniel, eu tenho estudado muito o Espiritismo. O caminho para a salvação, para o reino, o caminho é o capítulo 10 do Evangelho, que diz o seguinte: que fora da caridade não há salvação. E de fato é um dos pilares do Evangelho, o ensinamento de Jesus, principalmente neste capítulo, que nos vem trazer o conceito de caridade, que não é só o de entregar dinheiro. Então Jesus espalha por toda a obra do Evangelho, e o Espiritismo explica qual o caminho para o reino dos céus. E dentro do capítulo do Evangelho, para a gente fazer um preâmbulo, um início, a gente vai constatar que toda a moral do Cristo está resumida na caridade e na humildade. Toda a moral do Cristo está resumida nessas duas palavras: caridade e humildade. Duas virtudes, caridade e humildade, que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Se você não está sendo caridoso e humilde, você está sendo orgulhoso ou egoísta, pensando só em você. E neste capítulo do Evangelho, o Espiritismo nos explica as parábolas de Jesus, dizendo que a caridade é a única, a condição absoluta para a salvação. Então você já vai pensando, já vai decifrando qual que é o caminho.
porque a caridade engloba muitas virtudes. A caridade engloba a mansuetude, a caridade engloba a benevolência, a caridade engloba a justiça, a bondade, a mansidão. E a caridade, segundo o Evangelho, esse trecho do Evangelho, é a negação do orgulho. Quando se vive uma vida caridosa consigo e para com o outro, você está negando o vício chamado orgulho. E aí o Evangelho fala assim: se você não for caridoso, você não consegue amar o próximo. Então você não pode amar a Deus sem amar o próximo, e você não pode amar o próximo sem amar a Deus. Você não consegue exercer. E aí você sai do caminho. O Evangelho nos ensina que a caridade está ao alcance de todos: o pobre, o rico, o analfabeto. Todo mundo pode ser caridoso. A caridade pode ser de palavras. Então o Evangelho termina dizendo para nós que a caridade é uma divisa, um divisor de águas, é uma flama celeste, uma coluna luminosa que guia os homens nos desertos das nossas vidas. Quer dizer, faz o Espírito brilhar. Quem enxerga, mediunicamente falando, quem tem essa faculdade mediúnica, sabe do que eu estou falando. A caridade, uma vida assim, essa flama luminosa, faz o Espírito brilhar. E consequentemente ele vai se afastando daquilo que o Evangelho chama de vício. Que bom, isso é o Evangelho, importante. Mas eu quero buscar uma outra história, um outro conceito para vocês essa noite, que está num livro, não na obra principal de Kardec, está nas obras paralelas de Kardec, um livro chamado Cartas e Crônicas do Irmão X, conhecido como Humberto de Campos. Cartas e Crônicas do Irmão X, é o capítulo 5. Crônicas do Evangelho, porque o Irmão X, e através, o Espiritismo nos proporciona isso, através desse livro, por exemplo, um dos livros, é um livro que fala dos bastidores do Evangelho. Ele traz para a gente as experiências que foram vividas quando Jesus esteve encarnado na Terra. Crônica nesse sentido, de traduzir, de trazer para a gente histórias daquela época, que hoje estão mais atuais do que nunca. Então quem tiver o livro em casa, quem não tiver, vai na biblioteca, Flávio? Não sei onde está a Flávia aí. Então pode ir lá, que deve ter lá para a gente emprestar. Então quando o Espiritismo nos proporciona resgatar, voltar no tempo com essas crônicas, trazer o que acontecia naquela época, com as palavras de Jesus no Evangelho, os nossos corações ficam mais confortados. É isso que o Espiritismo faz conosco, com as nossas obras, que o Espiritismo nos apresenta. Então tem uma história no capítulo 5 que fala da passagem de Jesus por Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, quando ele entra de forma triunfal em Jerusalém, e é recebido com muita festa. E essa entrada triunfal, se alguém sabe, que gosta de ler o Evangelho, esse período é um dos últimos dias encarnados de Jesus na Terra. E lá estava Jesus nesses últimos dias, depois da entrada triunfal em Jerusalém. Jesus estava sendo recebido na casa de Arão, e muitas pessoas iam até ele, porque sabiam que ele estava lá. E uma das pessoas que foi em busca de Jesus na casa de Arão, nessa conversa gostosa que estava tendo, porque era uma época de Páscoa, a Páscoa dos antigos, hebreus, Jesus estava nessa época, e das pessoas que estavam lá conversando com Jesus na casa de Arão, era uma pessoa chamada Zacarias. Zacarias era um proprietário de vinhedos, dono de terras, de posses, e Zacarias
morava em Jericó. E Zacarias foi até Jerusalém para comemorar a Páscoa e tinha por intenção, além de comemorar a Páscoa, encontrar Jesus. Zacarias tinha ouvido falar de Jesus, das coisas que ele falava, do despertar de corações que acontecia quando Jesus estava presente nos locais. Zacarias queria escutar isso. E Zacarias, no meio daquelas pessoas que rodeavam Jesus, conversava com Jesus, e ele indagava e queria saber de Jesus sobre um dos pilares, dos maiores pilares do Evangelho, da Boa Nova. O Evangelho é a Boa Nova, é a tradução, né? Evangelho é Boa Nova é Evangelho. E Zacarias indagava Jesus sobre a Boa Nova e um dos pilares da Boa Nova, que era o reino. Como alcançar o reino? O que Jesus prometia? Zacarias queria saber a promessa desse reino. E ali a conversa foi desenrolando. Zacarias queria entender qual que era o caminho para se chegar no reino. E Jesus descreve na sua fala os paradigmas desses desafios de implantar uma nova ideia, que Jesus trouxe uma nova ideia. Jesus falava para Zacarias das mudanças, dos paradigmas do futuro que deveriam alcançar os corações de todos nós. E Zacarias ficou maravilhado quando Jesus descrevia aquele reino, os muros de preconceitos que iam cair, as divisões de castas, de orgulho, de preconceitos que iriam cair e ia tocar as novas gerações. Então Zacarias fica tocado, fica assim, estapefado, não sei nem uma palavra, para que o Zacarias ficou encantado com as palavras de Jesus. E aí Zacarias não estava contente. Zacarias chegou para Jesus e disse assim: Mestre, eu vim para a Páscoa, eu envelheci arando a terra, eu cumpro todos os preceitos de Moisés, eu sigo à risca todas as normas, todos os mandamentos de Moisés. Mas de coração, mestre querido, eu gostaria de saber como que eu vou fazer para alcançar o reino prometido, o reino de que te fazes portador. E aí Jesus olha para Zacarias com um olhar calmo e fala assim: Zacarias, o caminho para o reino, a jornada para o reino é uma longa ascensão. E quando Jesus começa a explicar para ele qual é o caminho para o reino, que seria essa grande ascensão, uma jornada de ascensão e subida, a multidão toma conta do lugar e dispersa Jesus de Zacarias, e Jesus não consegue complementar a explicação para Zacarias, e eles se perdem porque a multidão está em festa. E Zacarias sai dali, vai passar 2 dias na casa de amigos, e quando ele volta, depois de 2 dias, quando ele volta para Jerusalém, ele encontra um outro cenário. Aquela cidade que estava em festa pela entrada triunfal de Jesus, pela Páscoa que estavam comemorando, a cidade estava sombria, a cidade estava triste. Parecia que pesava um ar sólido, diferente. A felicidade foi substituída por um povo que estava furioso, que estava descontente com aquilo. E no meio da multidão que estava irritada, Zacarias encontra Jesus Cristo, agora sob uma nova condição, sob um madeiro, preso a um madeiro, arrastando um madeiro, a cruz. Aquilo choca Zacarias. Aquele povo que antes comemorava a chegada de Jesus, agora estava xingando Jesus. E Zacarias não acredita no que ele estava vendo, e vai entre os xingamentos, vai abrindo uma barreira, vai empurrando, chega até Jesus, e Jesus está sob o madeiro, consolando as mulheres que seguiam ele.
até o Calvário. E ele dizia assim para as mulheres: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Se fizeram isso com o galho maduro, o que farão com os galhos secos? Cuidem dos seus filhos, se referindo a ele como um galho maduro, difícil de quebrar. O que essa multidão não fará com nós, que somos galhos secos, ainda em evolução? Não chorem por mim. Jesus, sob o madeiro, consolando as mulheres que o rodeavam. E Zacarias estava ali do lado, diz assim: mas Senhor, e cai de joelhos: Senhor, Senhor, isso não estava na sua proposta. Este é o reino prometido, Senhor. Como quem diria, aquilo que o Senhor falou está tudo ao contrário. E Jesus ficou até emocionado. Jesus tira uma mão do madeiro, da cruz, se ergue, olha para Zacarias, aponta para o caminho do Calvário, pedregoso, sujo, poeirento, todo mundo apedrejando ele, aponta o caminho do Calvário e diz assim: Zacarias, sim, sim, este é o caminho para o reino. O caminho para o reino é uma escabrosa ascensão, poeirenta, difícil, e quem quiser alcançar o reino dos céus vai ter que passar por este caminho. Este é o arremate divino para as almas. Esse é o Evangelho, da cruz à ressurreição. Esse é o caminho. E depois o sol nasce com a ressurreição. O Calvário talvez representa as nossas vidas, o que passamos quando estamos encarnados. E o Evangelho não termina na crucificação. O exemplo de Jesus não termina com a sua crucificação. O exemplo de Jesus, o Evangelho de Jesus, termina quando ele brilha na ressurreição. E para chegarmos à ressurreição, o Calvário é uma passagem, a carne é uma passagem forçada. O caminho para o reino é um calvário de cada um. Então, da manjedoura à cruz, Jesus é o sol das nossas vidas. Porque Jesus lidera o Evangelho, ele vai na frente porque ele é líder, e devemos entender a vida de Jesus como este roteiro de luz. É um roteiro. Toda a história de Jesus em Jerusalém é um roteiro, porque percorremos muitos caminhos na vida encarnada e na vida espiritual, mas a bússola é Jesus. O Evangelho é o sol para nos nortear. A vida de Jesus, meus irmãos, de ponta a ponta, é um conjunto de respostas que estamos procurando. O que eu vou fazer diante dessa dificuldade? O que eu vou fazer diante da perda de um ente querido? O que eu vou fazer com uma doença que bate à minha porta? Com uma dificuldade, com um filho difícil que eu tenho? A partir de Jesus, meus irmãos, não falta mais referencial. Ele é o referencial. E para os que quiserem um norte, não vão faltar caminhos libertadores, porque o roteiro de Jesus é absolutamente de caminhos esclarecedores e libertadores, como o Espiritismo é o Consolador prometido. Emmanuel nos fala: antes de Jesus éramos como cegos tateando no escuro à procura de respostas. Depois de Jesus, a luz raiou
a bússola chegou em nossas vidas e tocou os nossos corações. A proposta de Jesus já tocou o seu coração. João Batista, quem gosta do Evangelho, do Velho Testamento, João Batista, talvez emendando e mencionando o profeta Isaías do Antigo Testamento, nos fala, endireitai os caminhos do Senhor, tornar reta as suas sendas. Olha o roteiro divino, olha o caminho do reino. Lá atrás, o profeta Isaías, Velho Testamento, endireitai os caminhos do Senhor. Então qual que é a proposta do Evangelho? Qual que é o roteiro? Escolher melhor os caminhos, tornar reta a sua vida, acrescentar um rumo certo, adotar medidas de rumo certo em sua vida. Porque caminhos, meus irmãos, caminhos existem muitos, mas nós temos que nos perguntar se o caminho que eu escolhi percorrer está próximo do caminho que Jesus me ofereceu. Será que o caminho que eu adotei está me aproximando? Será que eu estou no rumo certo? Porque o rumo certo é Jesus. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. É a salvação da vida celeste, um penhor de paz na vida terrena. Este é o roteiro do Mestre. Então, quando você lê, eu tenho que endireitar meu caminho, é você se perguntar e refletir: será que eu estou me aproximando no caminho do modelo ideal? Porque o modelo reencarnou na Terra, um homem reencarnou como guia, como modelo, e ele está sussurrando em nossos corações, assoprando em nossos ouvidos até hoje, e nós estamos como cegos tateando, buscando ilusões. O Livro dos Espíritos, nós falamos dele aqui, né, Irene, na segunda-feira, é um apanhado de perguntas, mas 125, pergunta 125, pergunta 126, pergunta 127, pergunta 128, nesse lugarzinho ali, tudo junto, fala sobre a progressão dos Espíritos. Nós temos aula do Livro dos Espíritos de segunda-feira aqui, a gente falou sobre essas perguntas segunda-feira agora. A progressão. O que é a progressão? As escolhas que os Espíritos vão fazendo na sua trajetória espiritual, as escolhas que nós vamos fazendo, os caminhos que nós vamos escolhendo ao reencarnar. Você escolheu a sua trajetória aqui encarnada. Então Kardec quer saber dos Espíritos isso. E aí Kardec pergunta assim para os Espíritos: quem não tem feito as melhores escolhas, terão o mesmo destino, alcançarão o reino. Quem não tem feito as mesmas escolhas, alcançarão o mesmo destino. Essa é a pergunta de Kardec para os Espíritos. E os Espíritos perguntam: sim, a todos Deus reservou o mesmo destino. A chegada, a meta é de todos, que é a nossa santificação. Todos, a destinação é a mesma para todos. No entanto, responde os Espíritos, no entanto, quem escolhe mais vezes o caminho da vaidade, o caminho do orgulho, o caminho do endurecimento, para estes, as eternidades e os sofrimentos serão mais longos. Por quê? Porque escolheu caminhos de atalhos com maiores curvas, caminhos mais longos, atrás talvez de ilusões. Então Kardec, os Espíritos respondem para Kardec: para estes que escolheram errado, as voltas serão mais longas, as voltas reencarnatórias. O Espírito repete erros e erros e erros, e chega aqui e fala: eu sou um coitadinho, que Deus não olha para mim. Quais escolhas? Qual o roteiro?
Quer um exemplo? Velho Testamento, Êxodo. Vai lá no Velho Testamento, no Êxodo. Lá em Êxodo, você vai ler uma passagem, às vezes você já conhece, claro, sobre a fuga do povo hebreu do Egito. Conhece essa passagem? Que é um exemplo, como as voltas são mais longas, é essa parte do Velho Testamento. Então o que acontece? O povo, olha só como é um simbolismo. A Bíblia, o Velho Testamento, é um simbolismo. E a gente tem que extrair desse simbolismo que serve para nós, sem fanatismo. A saída do povo do Egito significa que eles estão saindo de uma escravidão espiritual na matéria. É uma fuga, porque Egito, a palavra Egito vem de Israel, do hebraico, que significa estreiteza, significa limitação. Então a saída do Egito, do povo, significa o deslocamento, a desmama, o desapego da matéria em busca de novos horizontes espiritualizados. É o simbolismo da Bíblia. E este povo que sai do Egito, da escravidão, do apego, busca a espiritualização, busca a terra da promissão. A história fala isso, está escrito lá, eles buscam a terra da promissão. Só que em jornada, o povo saindo de lá, em jornada em busca da terra da promissão, enxergando talvez a terra da promissão, vendo com olhos de ver e ouvidos de ouvir, escutando a palavra aqui e não praticando lá fora, o povo ficou 40 anos em círculo rodando no deserto. E o que é 40 anos em círculo? Talvez é a nossa vida, as nossas reencarnações. 40 décadas, 40 reencarnações, 40 séculos. O povo enxergava a terra da promissão, só que ao invés de adentrarem com disciplina, se endireitar, ficaram rodando em círculos no deserto por 40 anos. O que é isso senão a nossa história? Todo mundo quer a terra prometida, todo mundo quer chegar no caminho a alcançar, só que não faz esforços. Eu falei isso segunda-feira, né? A pessoa vinha aqui cheia de problemas, aqui tem diversos, todo mundo, né? A pessoa vem buscar pela primeira vez a cruzada, aí ela pega 10 fichas do passe, do tratamento do passe, e fala: ai, vou ser curada, já estou na 7. Vem a semana seguinte: ai, agora o tratamento vai ser bom, eu venho estou na 8. Nossa, eu estou na 9, quarta-feira eu estou curado, 10, a hora que chega na 10ª, a casa fala assim: você tem que continuar trabalhando. Ah, não vou voltar mais no espiritismo, é muita trabalheira aqui. Eu achei que 10 fichinhas já me limpavam. Quando fala que tem que ter disciplina, quando fala que tem que se modificar, a gente só fica andando em círculos pelos desertos da vida. Quantas vidas nós estamos repetindo iguais? Quantas? Não é a hora de endireitar os nossos caminhos? Essa é a vida de Jesus. A vida de Jesus é um somatório de diretrizes, como se fosse um manual do carro. Está com defeito, página 22, queimou a luz. Página 22, como trocar a lâmpada. A vida de Jesus é isso, é um roteiro divino. E Jesus não pode fazer isso por nós, porque nós temos livre-arbítrio. Então é por nossa conta, cada um de nós, fazermos as nossas escolhas. Só que a gente só fica dando volta, indo de encontro aos vícios. Conta uma história que um rapaz encontrou uma senhora de 90 anos e começou a conversar com ela. 90 anos tinha a senhora.
E ela estava divorciada há 50. E olhou para ela e perguntou, achou curioso, uma senhora de 90, divorciada há 50 com uma aliança de casado. E aí ela falou assim para o rapaz: o meu marido, quando ele largou de mim, ele logo arrumou outra mulher, casou de novo, tem muitos filhos, e esses filhos deram netos para ele. Aí a pessoa olhou para ela e falou assim: mas por que a senhora está com a aliança até hoje? Aí ela falou assim: porque eu não aceito ele ter me largado. Será que a gente não está fazendo isso na nossa vida? Eu não aceito mudar, eu não aceito mudar o caminho, eu não aceito entrar no caminho. O roteiro de Jesus para corrigir a gente. Então olha como o Espiritismo é bom. O Espiritismo não te cobra nada, não te exige nada. O Espiritismo te convida a ser uma pessoa melhor. É uma questão de comportamento. É o convite do Espiritismo. Te convida a ter nova consciência, uma vida de consciência. O Espiritismo não te proíbe de nada, só que ele espera tudo de você. Por que o Espiritismo espera tudo de você? Porque ele espera a livre adesão do Espírito às diretrizes do Evangelho. Ele espera que cada um de nós tenha vontade de se reerguer, aproveitar o roteiro pronto de Jesus e caminhar. O Espiritismo é esclarecedor nesse sentido. E a vida da gente é assim: neste planeta tereis aflições, nessa vida tereis aflições. Jesus teve aflições. No livro Obras Póstumas de Kardec, tem uma passagem, eu não lembro o capítulo, mas chama Estrada da Vida. Livro Obras Póstumas de Kardec, um título intitulado Estrada da Vida. E Kardec lá disserta e ensina a gente que todos nós estamos inseridos numa jornada, num caminho. E essa jornada vai, queiramos ou não, vai nos levar ao cume, ao ápice da montanha. Só que até chegarmos ao ápice da montanha, nós vamos passar ou vamos ser convidados a cruzar florestas densas, pântanos, matas fechadas. E essas dificuldades representam as nossas encarnações. Então às vezes eu pergunto: para que tanto atalho? Para que buscar ilusões e tanta facilidade? O roteiro de Jesus está traçado. Quando a gente sair dessas florestas, atingir o cume, nós vamos sair mais amadurecidos, mais esclarecidos. Vamos encontrar pessoas no caminho que vão nos ofender, pessoas que vão nos amar, porque não se chega aos mundos celestes senão através do outro. Não se chega a Deus senão através da mútua benevolência, enquanto irmãos que somos. Todos nós somos convidados a enfrentar os desafios, e isso fortalece. A reencarnação é um processo educativo. Vocês não lembram, eu não lembro, mas quando nós combinamos de vir na carne, nós pensamos: eu preciso avançar, eu quero avançar, é uma oportunidade reencarnatória. Então eu pego a luz emprestada do Evangelho que vem de fora para acender a minha luz. Luz emprestada para acender a minha luz. E Lucas, evangelista, conta a história de Jerusalém, que eu acabei de contar, como um roteiro de vida. A busca pela nossa Jerusalém, cada um buscando a sua Jerusalém, está toda simbolizada no Evangelho. E o que estamos fazendo da nossa vida? No livro Pão Nosso, capítulo 20, tem um item que chama a marcha. Caminhar é marchar. Está lá no livro Pão Nosso. E Jesus fala assim, uma frase de Jesus: importa caminhar hoje, sempre, e no dia seguinte. Caminhar hoje, sempre, e no dia seguinte. Ou seja, a vida nossa, a vida do Espírito é movimento. É se movimentar.
Se você quer ter mais, você tem que ser mais. O Espírito é como um dínamo. Vocês lembram o que é o dínamo? O dínamo é um imã assim pequenininho, que é uma potência mecânica, que quando gira, dali sai a eletricidade, gera a potência elétrica. Quem nunca viu um dínamo na roda da bicicleta que acendia a luz da bicicleta? Então o Espírito tem que brilhar. O Espírito é um dínamo. Por quê? Porque ele tem que acender sua própria luz durante a jornada, até o caminho. Ele tem que acender a sua luz. E Jesus emprestou a sua luz para nós. Porque, meus irmãos, muitas pessoas acham que a jornada se mede em passos. É que a jornada aqui... Então, o Daniel falou da jornada em busca do reino. Quantos passos eu vou ter que dar? Quanto dinheiro eu vou ter que conseguir? Quantas casas eu vou conseguir? As pessoas acham que progredir, as pessoas acham que melhorar é adquirir, é conquistar. Cuidado que a riqueza excita. A riqueza é um veneno, é um perigo. Tem pessoas que acham que progredir é alcançar destaque, alcançar poder, alcançar dinheiro. Só que para a sabedoria divina e para Jesus, essas pessoas estão estacionadas contemplando a vida material que as seduz. Estão como Lázaros do Evangelho, dormindo na carne, e Jesus vai lá acordar Lázaro. Lázaro, acorda, levanta e vai. Olha o caminho, Lázaro. Somos como Lázaros. Isso nos traz um dever de refletirmos. Você tem que pensar assim: o que eu estou fazendo na minha vida é um avanço para o espírito ou um avanço para a matéria? Daniel, mas eu preciso comer, tá? Mas a tendência é que o espírito sobressaia sobre a matéria. A vida moral sobressaia em cima do dinheiro, da ganância, da avareza. Será que a moral já nos tocou? O exemplo é Saulo no Evangelho. Quem sabe a história de Saulo que virou Paulo? Quando era Saulo havia conquistado uma vida triunfante. Saulo havia conquistado muitas coisas, muitos títulos nobres. Tudo que havia na terra, Saulo havia conquistado, até se encontrar com Jesus e receber as lições em Damasco. A partir de Jesus, Saulo mudou o seu roteiro de vida, mudou o seu interno, parou de contemplar ilusões, parou de ir atrás de se alimentar da vaidade, do orgulho, e descobriu em si um novo país que mudou a sua alma. E a história de Paulo, que era Saulo, todo mundo já sabe. Escolheu mudar o roteiro de vida. E Jesus, meus irmãos, é o jardineiro das nossas almas. Ele as cultiva no silêncio do seu coração. Temos escutado Ele? Então, o caminho para o reino é uma caravana. E quem vai à frente da caravana, Benê? Jesus, porque Ele é o líder. Antes eram 12 que seguiam Ele. Antes eram 12 que seguiam a caravana. E hoje, quantos serão? Nós estamos nessa caravana, porque a caravana de Jesus é a conquista dos valores íntimos e das virtudes da alma. Vamos embarcar nessa caravana? O Evangelho, meus irmãos, é luz emprestada para que nós possamos acender a nossa luz. A encarnação é luz emprestada. A encarnação é outro perdão divino dizendo: vai de novo e tenta para você vencer, meu filho. Encarnar é a misericórdia do Pai, é aproveitar a chance,
e encarnados, graças a Deus eu me esqueço que eu fui em outra vida, senão eu cometeria outro pecado. Nós temos que fixar essa mensagem na nossa mente, na nossa vida, na nossa marcha reta. Andar, movimentar como um dínamo, para que as trevas não nos alcancem. Tirar a porcaria da cabeça, porque aqueles que seguem Jesus terão a luz. Este é o roteiro divino, o arremate divino, o caminho a ser seguido para o reino. Só que Jesus não faz isso por nós. Ele nos ensina, Ele nos educa, trocarmos as trevas, as sombras e acender a nossa própria luz. Colocar a candeia em cima do candeeiro, não embaixo. A candeia é a luz interna de cada um, e a luz de cada um, o candeeiro de cada um vai acender o do outro. Luz emprestada para o irmão. Isso é o começo da palestra, caridade, emprestar. Nós temos que deixar, meus irmãos, de sermos os cegos de Jericó. Aquele cego que procurou Jesus para ser curado. Chega de cegueira. Eu não quero, Pai amado, ser o cego de Jericó. Eu quero a sua luz, que me ampara, que me consola, que invade o meu coração, que estabiliza minhas emoções, que me mostra que as coisas não podem tomar conta do meu ser, porque o verdadeiro caminho não se mede com passos, o verdadeiro caminho se mede com o coração, com a consciência tranquila. Sem claridade interna, sem luz própria, sem nos iluminarmos, meus irmãos, cada vez mais nós vamos estar suscetíveis a erros, e rodando nos desertos da vida, repetindo e sofrendo. Chega de cegueira. Jesus deixou um roteiro pronto para cada um de nós seguirmos, à sua maneira, ao seu tempo, devagar ou rápido, para não tomar multa. Cada um, porque avançar, meus irmãos, avançar no caminho do reino sem luz é impossível. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Obrigado, amor. Obrigado pela força.